Resposta 2 a Aline Câmara. Sobre o vídeo, a Bíblia não é um livro moral. Será? Pois bem, infelizmente, novamente, de novo, terei de fazer um vídeo resposta a Aline Câmara. Mas antes tenho de fazer um adendo, alguns esclarecimentos. Vamos aos esclarecimentos. Não, eu não acho que ateus são burros. Eu não acho que ateus são imorais. Eu não acho que todas as questões bíblicas estão resolvidas. E sim, eu acho que ateus são mais emocionais do que racionais, ao contrário do que querem passar. Principalmente ao relacionar a existência do mal à inexistência de Deus. Qualquer lógico sabe que esse silogismo não faz sentido. A frase "o mal existe, logo Deus não existe" é logicamente sem relevância, para dizer o mínimo. Admito que o mal afeta a todos nós, ateus, cristãos, hindus, budistas, mas sabe quem justamente tratou tanto desse tema do mal? Pasme você, os profetas bíblicos. Também acho que, por mais que se esforcem, os filósofos ateus não conseguiram forjar uma base moral sólida à parte de Deus. Ou seja, seu fundacionalismo moral, na verdade, não tem fundação alguma. Hume e Kant estão certos. Uma moralidade sem metafísica é apenas costume. Hume win, atheists fall. E finalizando, embora ainda existam muitas questões bíblicas em aberto e muita comprovação arqueológica a ser encontrada, quero lembrar que 1. Teólogos liberais e ateus céticos afirmavam que o texto bíblico veterotestamentário com certeza tinha sofrido muitas alterações e adulterações no decorrer da história, até que vieram os manuscritos do Mar Morto, Qumran, e comprovaram o exato contrário. 2. Davi seria uma espécie de rei Artur judeu, uma fábula, até que a pedra de Tel Dan foi encontrada, comprovando a historicidade de Davi e seu reino. 3. Se contestava o exílio de Israel e principalmente seu retorno, ao menos seu retorno nos moldes narrados pelo texto bíblico, sempre querem afirmar que, entre aspas, não foi bem assim. Até que foi encontrado o cilindro de Ciro, que reforça o contexto histórico do retorno dos judeus do exílio babilônico, conforme o relato bíblico. Existem muitos outros achados arqueológicos que confirmam a veracidade do relato bíblico. E o que eu posso dizer é que haverá muitos outros achados confirmando muitos outros acontecimentos bíblicos. As pedras realmente clamarão, e já estão clamando. Espere e verá. Pois bem, esse não é um vídeo sobre arqueologia bíblica, mas um vídeo-resposta. Mas julguei pertinente fazer essa introdução. Não tenho a intenção de fazer nenhum ataque à Aline Câmara, mas certas declarações dela, infelizmente, são tão rasas que terei de responder com um certo sarcasmo. Ou seja, é provável que após a argumentação haja algum ad hominem, pois para mim complementa o argumento. Mas se você quiser criticar essa minha forma de argumentar, fique à vontade. Talvez, dependendo da quantidade de críticas, eu me esforce para mudar. Por enquanto não posso resistir, mas não a ofenderei. Mas haverá um pouco de, entre aspas, declaração com o estômago às vezes. Ok, vamos para o vídeo. Aline afirma que quando submetida a uma análise secular e intelectual, se mostra falsa. Isso é preconceito, pois assim como não posso refutar um historiador e arqueólogo dizendo "você chegou a essas conclusões por ser ateu", também não se pode afirmar que arqueólogos com fé chegam a certa conclusão por terem fé. Talvez a via seja exatamente o contrário. A fé veio em razão das evidências, como de fato acontece com conversões de muitos ex-ateus. Na verdade, esse é um argumento circular. Ora, imagine que você é um historiador ateu convicto e muito respeitado no meio acadêmico, mas, em determinado momento, começou a verificar algumas evidências da veracidade do relato bíblico e, com o tempo e o acúmulo de evidências, ao menos para você, chega à conclusão que o relato bíblico é verdadeiro. A partir daí, ficará difícil manter seu ceticismo, não é? Imagine, uma declaração do tipo "acho de fato que a Bíblia é um relato bastante fidedigno, mas ainda assim decido não crer nela. Por quê? Porque sim, e porque não quero me indispor com meus pares acadêmicos." Difícil, não? Pois bem, a partir do momento que essa mesma pessoa, com o mesmo currículo, com o mesmo método, passa a ter conclusões diferentes,
Toda a sua pesquisa, de acordo com Aline Câmara, não tem mais valor, apenas porque agora ela é crente e opinião de crente sobre a Bíblia não vale de nada, ainda que a metodologia seja rigorosa. Isso não faz sentido. Quanto a historiadores de alto nível crentes, cito alguns, todos professores renomados de universidades renomadas, excluí grandes professores de seminários, porque para Aline esses não contam. Entre eles estão Dr. David Toshio Tsuma, Dr. Mark Chavalas, Dr. Bill T. Arnold, Dr. James Hoffmeyer, Dr. Gordon Wenham e muitos outros. Seus currículos e formação falam por si. Todos subscrevem muitos dos relatos bíblicos como fonte histórica confiável. Aline defende os filósofos como uma pessoa que simplesmente não os leu e muito menos conhece suas biografias. Para início de conversa, ela mesma se autorrefuta, pois diz que a filosofia é a busca por princípios universais. Alguém avisa para ela que a crença em princípios universais exige uma metafísica, uma teleologia e uma ontologia, tudo isso que ela nega. Isso se chama contrassenso. Eu estou afirmando que ela não reflete no que fala. Fosse ela coerente com sua cosmovisão, teria que se abster da filosofia e se concentrar na sociologia como fundamento moral para que cada cultura tenha seus próprios valores morais. Sim, se não existem valores morais absolutos, Aline, você vai ter que respeitar aquelas sociedades primitivas africanas que cortam o clitóris de meninas para que elas não possam ter prazer. Senão, você será uma tirana cultural. Eles têm a cultura e os valores deles, e você, como uma pluralista, deve respeitá-los. Não seja uma imperialista. Mas sabe por que ela não consegue fazer isso? Porque ela se depara com uma coisa chamada realidade e com a lei moral interna no ser humano de que falam Kant e o apóstolo Paulo. Sim, Aline, existem princípios universais concretos, porque existe um legislador universal. Vocês não conseguem fugir da universalidade dos valores morais, né? Por mais que queiram ser pluralistas, só vão até a página 2. É a bigorna da realidade se impondo. Vocês sabem o que é certo e o que é errado, só não sabem como fundamentá-lo. Vocês são o Chicó do Alto da Compadecida da filosofia moral. Não sei, só sei que é assim. Aline também fala dos grandes Platão e Aristóteles e de quão iluminadores foram. E de fato foram, mas Platão e Aristóteles defendiam, como natural, a escravidão. Exatamente. Para eles, algumas pessoas nasceram naturalmente, ou melhor, em essência, para serem senhores, e outras para serem escravas. Você defende esse valor universal, Aline? Platão defendia que os bebês fossem tirados de suas mães para serem criados por profissionais estatais, e era a favor da dissolução da família nuclear em prol da polis. Foi essa ideia platônica que inspirou a Operação Lebensborn, que gerou milhares de crianças alemães sem filiação alguma, a não ser o Estado. Até o ateu Karl Popper viu essa malignidade nas ideias de Platão. Os relatos do Antigo Testamento não defendem a escravidão como algo natural e não defendem etnicamente a escravidão. São apenas adequações de códigos de leis destinadas a legislar essa prática tão difundida no mundo antigo. Sim, não é nada bonito o texto bíblico, mas é um texto real, em mundo real, o nosso mundo. Querer que Israel não tivesse escravos é simplesmente exigir que esse povo, que a própria Bíblia afirma ser povo de dura cerviz e mau, fossem anjos totalmente fora do contexto histórico de sua época. O que Aline Câmara quer é um reino divino, escatológico, ou seja, perfeito, dentro desse mundo caído, que a própria Escritura diz que passará e que é intrinsecamente mau. Ela quer o reino por vir e escatológico perfeito no antigo Israel. Quero dizer, nem era Israel de fato ainda, era um povo seminômade ainda em formação. Caso contrário, a Bíblia não poderá ser revelação. Com isso, ela desconsidera qualquer conceito básico de progresso na revelação. Ora, foram pensadores e políticos cristãos, em sua maioria protestantes, que mais lutaram pela abolição da escravatura, baseados em textos e na antropologia bíblica. Quanto a alguns filósofos que ela citou, bem, Kant nunca deixou de ser cristão. Simone de Beauvoir era aliciadora de meninas, muitas menores, para seu amante Jean-Paul Sartre, um ser desprezível. Michel Foucault era molestador de meninos.
Simone, Sartre e Foucault fizeram um abaixo-assinado para libertar 3 pedófilos que tiveram relações sexuais com crianças e filmaram, com a justificativa de que foi consentido. É esse tipo de gente que Aline Câmara quer como farol da sociedade? Para ela, Jesus, que deu voz às mulheres, perdoou pecadores e disse que veio pelos doentes e não pelos sãos, é um homem desprezível, e gente desse naipe são símbolos da virtude e da moral. Nietzsche foi o precursor do nazismo, isso é fato, basta lê-lo, não adianta os estudiosos e fãs de Nietzsche quererem negar, até o esquerdista Will Durant confirmou isso. Heidegger era nazista, Lenin, o filósofo político comunista, defendia extermínio de uma classe social inteira, e por aí vai. Essa é a grande sabedoria secular norteadora dos valores universais da Aline, e quer criticar um texto infinitamente mais antigo e primitivo. Quanto à Bíblia ser um livro baseado na autoridade, nossa, a Aline descobriu a pólvora. Sério que a Bíblia não é um texto filosófico? Acho que depois dessa descoberta o cristianismo e o judaísmo acabam. Ora, é óbvio que a linguagem revelacional é autoritativa. Imagine Deus interagindo com os humanos. Façamos esse exercício imaginativo, ok? Deus fala: gente, eu tenho a minha visão da realidade, do certo e do errado. Vejam se vocês concordam. Vamos filosofar e chegar a um acordo, ok? Não quero contrariar ninguém. Se vocês, israelitas, não concordarem, me avisem que eu refaço meus estatutos e ordens e envio de novo para vocês humanos e mortais reavaliarem, e se gostarem e acharem racional, a gente legisla. Se não, eu melhoro de novo até ficar bom para vocês. Ora, Aline, você pode até não acreditar em Deus, mas conceitualmente você tende a admitir que Deus deve ter algum nível de autoridade, né? Ao menos conceitualmente, um texto tido por revelacional deve ser, obviamente, autoritativo. Esse é o grande calcanhar de Aquiles, por exemplo, do livro de Macabeus, pois embora a Igreja Católica o tenha como revelação, não faz sentido pelo fato do autor pedir desculpas por algum erro. Na verdade, esse meu argumento nem é tão correto assim, pois Deus várias vezes disse a Israel: arrazoemos, nunca vos pedi isso, e algumas vezes até se justificava. A misericórdia de Deus é meio louca mesmo, conforme disse Paulo. Aline também afirma que não há sabedoria nem reflexão humana na Bíblia. Dê uma olhada em Provérbios e Eclesiastes, Aline. Aline afirma que se tirássemos da Bíblia o que é aproveitável hoje, não sobraria quase nada, só um panfleto. Bem, me parece que o Decálogo, ainda hoje, em plena modernidade, tem serventia e valor moral. Quero contar um caso real. Na sociedade egoísta romana, um dos detratores do cristianismo, Celso, em sua obra Discurso Verdadeiro, criticando os cristãos, afirmou que eles recrutavam pessoas de baixa condição social, escravos, pobres, etc., e faziam o absurdo de acolherem crianças abandonadas e criá-las dentro da comunidade. Meu Deus, que crime hediondo! Receber pobres e cuidar de órfãos! Bem, como a Aline é uma comunista radical adoradora do regime chinês, provavelmente defenderia deixar os órfãos morrerem, apenas sobrevivência do mais apto. O que, na verdade, está velado dentro do discurso abortista é isso: tira esse filho de pobre do mundo, vai virar bandido, vai ser um peso para a sociedade. Era esse o pensamento na Roma Antiga e esse ainda hoje. Os fracos não têm vez, mas para Deus eles têm vez e valor sim. Aline, que defende tanto a sabedoria secular dos gregos e romanos, do estoicismo e epicurismo, talvez não saiba que no mundo greco-romano era comum a prática de abandono para morrer em casos de crianças indesejadas, bebês com deformidades e filhas em excesso. Só as mulheres eram deixadas para morrer em caso de dificuldade financeira, Aline. Você apoia isso ou acha melhor o que os cristãos faziam com essas crianças? Toda essa mudança de postura foi baseada nas palavras de Jesus e dos apóstolos, onde essas pessoas do Império Romano mudaram seu posicionamento em relação aos fracos, pobres, deformados e aos órfãos indesejados. Eles os pegavam, os acolhiam e os criavam. Muitos soldados romanos deixaram de ser soldados por causa do cristianismo e da mensagem do Evangelho. Muitos deixaram de ser cruéis por causa da mensagem da cruz. Está tudo fartamente documentado. Aline até reconhece o valor do ame ao próximo como a ti mesmo.
mas só para depois afirmar que a psicologia diz que se ame primeiro é melhor. Nosso egoísmo de cada nos dai hoje. E é verdade que esse tem sido o pensamento predominante na sociedade atual. Antes depois eu e talvez depois o próximo. Não somos uma sociedade cristã. Nossa sociedade é nietzschiana e freudiana, sempre pensando em si mesmo antes. Por isso, tantas famílias destroçadas, tantos abandonos de filhos para viver um grande amor, tantos políticos desonestos, tantos filhos que abandonam seus pais na velhice e na doença, pois tenho que cuidar de mim primeiro. Amarás a ti mesmo acima de tudo. Esse é o segundo mandamento da filosofia satânica. Marx se dizia satanista, embora conceitualmente seria Aline? Não sei. Hoje, até muitos coaches ditos cristãos assinam esse pensamento egoísta, são mais satanistas do que cristãos. E nem sabem disso. Infelizmente, a essa altura, não dá para refutar de forma satisfatória cada declaração de Aline Câmara. Terei de, entre aspas, acelerar o passo. Vamos lá. 1. Genealogias da Bíblia. A Bíblia é um livro messiânico. Aline pode não gostar de genealogias, ela tem esse direito. Elas são meio sacais mesmo, mas são necessárias para demonstrar o desenvolvimento do povo até chegar ao Messias. Outro sim, genealogias são características de diversas literaturas históricas antigas. Aline insiste e repete de que, cito-a, isso aqui não é filosofia. É, Aline, de fato, relato genealógico não é filosofia. E daí? O mais engraçado é que ela persegue essa tal ética universal, sem saber onde fundamentar essa ética. Aline, já estamos na pós-modernidade. Essa busca soviética por uma ética universal materialista já falhou. Holodomor e outros, lembra? Sem metafísica não existe ética universal. Aceite. E qual seria essa ética universal? A cristã? A islâmica? A hindu? A secular? A democrática? Se democrática, qual democracia? A norte-coreana? A estadunidense? A russa? A chinesa? Você tem que fundamentar esses seus valores universais e dizer por que todos devemos segui-los. Vou te dar um spoiler. Kant, Hegel e todos os idealistas e racionalistas tentaram, sem sucesso, fundamentar uma ética deontológica. E eu acho, somente acho, que você não é mais esperta que eles. 2. Regras obsessivas de sexualidade na Bíblia. Bem, na verdade, o que existem são regras de sexualidade, e elas não são nada obsessivas. Aliás, esse é um dos pontos que os ditos cristãos homossexuais usam, erroneamente, para defender que essa prática não era assim tão proibida, pois ela não era tão enfatizada assim. No Antigo Testamento, muito pouco se tratou desse assunto. Existia a lei e a punição para quem a desobedecesse, que, sim, era pesada em muitas situações, chegando à morte. E temos Jesus, que nem tratou tanto de sexualidade. Na verdade, ele tratou mais do casamento heterossexual e de suas obrigações. E por que ele não tratou desse tema? Muitos dizem que não havia muita disseminação dessa prática em Israel e como Jesus era um profeta messiânico apocalíptico judeu inserido no contexto judaico, não deveria, obviamente, tratar desse assunto como urgente naquela sociedade. Pode ser, mas tenho outra resposta para essa ausência. Creio que o foco de Jesus era pregar um encontro e uma filiação com Deus tão profunda que, mediante esse novo nascimento, todas as áreas da vida dessa pessoa seriam ressignificadas e, a partir dessa reconciliação entre Deus e os homens, tudo se faria novo. Entre outras áreas, a sexualidade, mas não somente elas seriam renovadas pelos valores do reino. Ou seja, não há nada de obsessivo na Bíblia em relação à sexualidade. O que existem são preceitos: roubo, assassinato, idolatria, adultério e outros pecados eram igualmente repreendidos. Será apenas Paulo, em apenas 2 epístolas, quem irá tratar de temas sexuais mais especificamente. Somente em 2 epístolas, não me parece nada obsessivo isso. 3. As batalhas de Israel e os massacres. Quanto a esse tema, eu já tratei desse assunto em um vídeo aqui do canal sobre o massacre dos midianitas. Dá uma olhada lá. Utilizei alguns dos melhores comentários de Gênesis e Êxodo e, obviamente, acrescentei uma reflexão particular minha, e ela tem a ver com um certo austríaco que quase destruiu a Europa na Segunda Guerra, e também com o Japão na Segunda Guerra. Acho que você vai entender minha linha de raciocínio. Mas quero acrescentar mais uma informação sobre esses relatos de genocídios.
Na literatura antiga, principalmente em textos de relatos de guerra, essa forma de se expressar, aniquilamos, destruímos completamente, toda a casa de determinado reino foi exterminada, a geração de tal reino não existe mais, e etc., são, na maioria dos casos, grandes e exageradas hipérboles, ou seja, exageros. No relato bíblico, todos os povos que foram, entre aspas, exterminados por Israel, lá na frente da narrativa, reaparecem. Na estela de Tel-Dan, Hazael, rei de Arã-Damasco, afirmou ter destruído toda a casa de Davi, e sabemos que isso não aconteceu. O último governante da casa de Davi foi o rei Zedequias, e mesmo depois de sua destituição, os descendentes de Davi continuaram vivendo, ainda que não reinassem mais. Ou seja, foi uma bela de uma propaganda militar por parte de Hazael e a casa, ou seja, descendência de Davi, permaneceu. Essa era a forma dos reis se promoverem, e com Israel não era diferente. Lembra? Israel está inserido no contexto do Antigo Oriente Próximo. E mais, ainda hoje podemos ver ecos dessa linguagem hiperbólica. O Ayatollah Khamenei disse que destruiria a América, e sabemos que ele nem tinha recursos para isso. Da mesma forma, derrotas militares eram simplesmente descartadas na história dos derrotados. Era como se nada tivesse acontecido. 4. A afirmação de que países que se utilizaram de textos sagrados para fundamentar sua legislação sempre caíram em tirania, e isso é simplesmente mentira. E aqui vou ter que defender até em certa parte o Islã. Por exemplo, o Irã dos Shahs era completamente diferente do Islã da Revolução Islâmica dos Ayatollahs. Tudo bem que o Irã não chegava a ser uma democracia ocidental, mas estava bem perto disso antes da Revolução Islâmica, e o Irã já era islâmico, mas não era fundamentalista. Embora hoje a Turquia, infelizmente, esteja regredindo em relação aos direitos democráticos, talvez por essa fase conflituosa no Oriente Médio, a Turquia moderna também sempre foi muito parecida com nossas democracias ocidentais. Ou seja, nem em todos os países islâmicos existe essa opressão toda. Quero deixar claro que Alá é um Deus falso, Maomé é um falso profeta e que a religião islâmica é uma falsa religião. Mas afirmar que todos os países islâmicos são tiranias fundamentalistas é simplesmente falso. Agora vamos ao cristianismo. O cristianismo, Dona Aline, fundou a Europa moderna dos Estados Nacionais, simples assim. Os princípios cristãos fundaram os Estados Unidos. Eu sei que você odeia os Yankees e ama a China, mas em termos de liberdades individuais, se você disser que a China supera os Estados Unidos, aí eu nem sei o que dizer. E quanto à Genebra de Calvino, não, a Genebra de Calvino não era uma teocracia e muito menos uma tirania. Você leu a história dos reformadores? Pois eu li. Calvino não governava Genebra, em hipótese alguma. Calvino era, no máximo, o clérigo de maior prestígio. Calvino sequer podia pautar causas civis ou legislar sobre qualquer coisa que não fosse em relação à Igreja Reformada Holandesa. Posso citar um ocorrido onde militares com vidas dissolutas e pecaminosas queriam de qualquer maneira participar da Eucaristia, crendo que ela tinha algum tipo de poder, e Calvino os proibiu e eles ameaçaram matar Calvino. Calvino resistiu, dizendo que eles só comungariam sob seu cadáver. Eles recuaram. Isso demonstra que Calvino não era tão temido assim. Calvino era conhecido como um homem extremamente piedoso e era admirado por todos. Ele visitava constantemente hospitais em plena peste, sendo ele mesmo muito doente, com fortes dores reumáticas e problemas respiratórios. Calvino fazia visitações constantes a orfanatos e fundou muitos. Mas sim, teve esse episódio negro em sua biografia, a de Serveto. Mas não foi Calvino quem decretou sua morte. Infelizmente, ele a consentiu. Isso foi um erro tremendo e uma injustiça. Esse fato manchou a biografia de Calvino, mas ele tentou de todas as formas proporcionar uma morte mais humana para Serveto. Implorou, literalmente implorou, mas foi em vão. Não estou dizendo que esse acontecimento não foi uma mancha negra em sua biografia, mas com certeza Calvino era um homem bem intencionado, porém mesmo Calvino era fruto de seu tempo, um tempo muito violento e intolerante. Agora você quer ver regimes realmente autoritários e genocidas? Os regimes comunistas ateístas que você defende, Aline, como a ditadura chinesa que você defendeu nesse vídeo mesmo, dizendo que é um exemplo de democracia. As ditaduras comunistas ateístas no Camboja do Khmer Vermelho, na China de Mao Tse-tung, esse sim estuprador de meninos e meninas, na Rússia de Stalin e na Coreia do Norte, essas sim foram e são ditaduras sangrentas que mataram e matam milhões. Esse é seu humanismo.
Resumindo e sintetizando meu argumento, a raça humana é cheia de paradoxos. A Inglaterra, que se dizia cristã, parecia mais um país satânico em suas incursões na África e na China, mas foi dessa imoral Inglaterra que saíram os maiores abolicionistas e os maiores opositores do imoral e genocida governo de Leopoldo II no Congo. Se por um lado a Inglaterra barbarizou a Índia, nem mesmo os próprios indianos amaram tanto a Índia e por ela se doaram quanto o inglês William Carey, o pai das missões modernas. Pesquise sobre esse homem e o que ele fez pelos indianos. Deus não usa nações, Deus usa homens. Foi assim com o antigo Israel e é assim hoje. A filósofa Eleonore Stamp diz que devemos crer numa declaração de fé, não baseados em palavras, mas em ações. Assim, não importa o quanto alguém se diga cristão, se age como filho de Belial é. Nunca vos conheci, disse o Senhor. Apartai-vos de mim, os praticam a maldade. Por fim, nunca houve ninguém como Jesus na história humana. Não há o que se discutir. Se Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Maomé e outros homens tiveram sim uma grande influência no mundo, todos eles tiveram muitos anos de reflexão e trabalho para realizar seus feitos. A maioria, com exceção de Sócrates, deixaram ensinamentos escritos, e mesmo assim, nenhum tive 10% da influência de Jesus no mundo. E mais, Jesus tinha só 30 anos, e com apenas 3 anos de ministério itinerante, num cadinho de terra entre Cafarnaum da Galiléia e Jerusalém, um simples rabi pobre, sem deixar nada escrito, revolucionou o mundo como ninguém. Isso é milagre, e milagre só Deus faz. Bilhões de pessoas foram impactadas com suas palavras, prostitutas, alcoólatras, viciados, traficantes, travestis, assassinos, ladrões, mafiosos, eu, você, todos tivemos nossas vidas libertas do reino das trevas pelo poder do Evangelho, pelo poder das palavras e da obra de Jesus. Desafio a Aline Câmara a mostrar um único testemunho de uma pessoa que foi liberta de uma vida dissoluta e destrutiva ao descobrir que Deus não existia. Mostre uma ex-prostituta ou ex-traficante que deixou, entre aspas, essa vida de destruição ao ler Marx, ou Bertrand Russell, ou Camus, ou Cioran. Se o cristianismo errou muito, e errou, também criou hospitais, universidades, orfanatos, asilos e até hoje a mensagem do Evangelho salva vidas. Já a mensagem do ateísmo só destrói vidas. Bem, irei terminar por aqui, porque muito provavelmente só os fortes chegaram até o fim. Eu iria terminar com mais uma última crítica a Aline Câmara, mas refletindo sobre a profundidade da obra de Cristo na cruz, eu prefiro terminar com um louvor. Com essa doxologia paulina de Romanos 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como eu não sou um profeta e nem esse vídeo é canônico e nem inerrante, peço desculpas por qualquer imprecisão. Caso tenha alguma crítica ou resposta ao vídeo, deixe aqui nos comentários, tentarei responder. E se você foi abençoado por este vídeo, considere se inscrever e dar um like. Até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.